Graça e paz, amém, igreja? Quem aqui teve uma semana corrida essa noite? Essa semana? Quem teve semana corrida? Uma semana daquelas, quente. Quente, acho que todos, né? Oi, Fê. Que bom ver uma pessoa aqui de tanto tempo. Que bom, Fernanda. Deus abençoe você. Essa semana, quem está no grupo IBL, sabe que eu compartilhei lá um pedido de oração. E o pedido era assim. O pedido, eu dizia assim: sabe aquele dia que você sente a treva? Eu estou assim hoje. No início da semana. Quando a coisa acontece na sexta, quem trabalha de segunda a sexta fala, nossa, ainda bem que é sexta-feira. Mas quando a coisa é no começo da semana, você pensar que ainda está só começando. Mas que bom para a gente ter um grupo onde a gente pode enviar uma mensagem rapidinho, alguém falar, estou orando por você. Estou orando por você. E hoje, na verdade, eu gostaria de usar um exemplo que a Ruth passou para o grupo. Mas eu não tinha uma corda daquele tamanho. Um dia ainda vou usar aquele exemplo, viu, Ruth? Muito bom o exemplo que ela enviou. Me edificou muito, me fez pensar um pouco, me fez pensar sobre as escolhas que a gente faz. Quem ainda não viu o grupo, se alguém for ministrar a palavra, pode usar Tem muita gente que não está no grupo, ainda não viu aquele exemplo da corda. Mas me fez pensar em escolhas. E eu tive a brilhante ideia de postar a foto de alguém daqui da igreja, sem ela saber. Pensei em várias pessoas, pensei no Hugo. Pensei em pegar uma foto do Hugo e fazer isso. Pensei em você, Murilo, acredita? Mas depois eu falei, eu posso arrumar grandes inimigos. Então, pensei em algumas mulheres. Mas eu resolvi pegar uma foto minha mesmo. E vocês vão ter que aguentar. Tá bom? Eu gostaria que você colocasse a foto. Vocês estão vendo a imagem? Quem está de um lado? Eu estou no meio. Não me confundam com a parte vermelha ali, tá bom? Tem ali um vermelhinho. E tem ali um branquinho. Você fala assim, o que isso tem a ver com escolhas, Lilian? Eu não sei se você já se deparou, mas essa semana especificamente, o tempo todo, eu fiquei entre essa escolha e entre essa escolha. Eu acho que diariamente o cristão, ele tem que fazer essas escolhas. Pensa. Mas quando a gente lembra... Então, Murilo, ficou boa aí? Aprovou? Tá bom. Da próxima eu coloco a do Murilo, então. De um homem, um personagem bíblico chamado José. Se você leu a história de José, alguém aqui nunca ouviu falar de José? Levanta a mão. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Então todo mundo sabe do começo ao fim a história. Você fica assim, agora o que eu falo da história de José? Tem inúmeras coisas para falar da história de José. Mas o José, ele era o filho amado do seu pai. Ele tinha todas as preferências. A minha mãe teve 9 filhos. Segundo os mais velhos, o mais novo era sempre o melhor, mais tratado, segundo os mais velhos. Eles lá que pensavam isso. Eu era uma das mais novas, eles sempre achavam que eu e o meu mais novo do que eu éramos os privilegiados. Mas eu acho que é coisa da cabeça deles. Né? Eu acho. Mas, lá na Bíblia, deixa bem claro que o pai tinha um amor profundo, porque aquele mais novo era o filho da mulher amada, da desejada. E ele dava alguns privilégios para esse mais novo. Provavelmente, quem viveu numa casa com grandes números de pessoas,
sabe que na hora do banho, aquela correria, né? Eu ouvi uma pessoa falar assim, imagina na fila do banho, o mais velho tá lá querendo tomar banho, aí o pai, não, agora é o José, pode vir José, toma banho. Não, primeiro prato, não, é do José, pode dar, José, primeiro. Aquilo ali começou a mexer com os irmãos, mexer de uma forma que os irmãos começaram a ter um sentimento até de ódio pelo José. E de certa forma a culpa não era de José. Porém, o José começou a ter sonhos. E como se ele não bastasse ele ter sonhos, ele começou a falar, então, eu vou ser maior do que vocês. Ele começou a contar os sonhos e colocar-se também numa posição de que os sonhos de fato revelavam. Tudo isso fez com que os irmãos o odiassem e desejassem o matar, mas ele foi vendido. Ele foi vendido para um homem chamado Potifar, que era o governador, ele era o chefe, comandante do exército. O José tinha mais ou menos 17 anos nessa época, quando ele foi vendido. 17 anos, um adolescente, cheio de vigor, cheio de sonhos, e ele foi vendido pelos irmãos. Ele viveu o ódio de um relacionamento com a família e de repente ele é vendido. Se a gente pensar assim, a gente conhece o final da história, mas o José ele ainda não conhecia o final da história dele. Alguém aqui sabe o seu final da história? Sabe como vai morrer? De hoje em diante, alguém sabe o futuro? A gente sabe que um dia a gente vai morar no céu. Mas daqui até lá a gente não sabe. Mas a gente pode e deve escolher todos os dias para que, de fato, a gente vá morar lá no céu. É uma escolha diária. O José, ele viveu tudo isso. Foi vendido, ficou preso muito tempo. Quem lembra por que ele foi preso? Os pastores não valem. Por causa da mulher. Os mais velhos têm mania de dizer que, nossa, esse mundo está perdido. Olha aí a mulher dando em cima do homem. Desculpa falar assim. Mas naquela época, a mulher do comandante achou o José bonito. A Bíblia diz que ele era belo de aparência e de físico, de porte físico dele. A Bíblia diz isso. Então a mulher logo ia ter esse mordomo em casa, imagina. Ele foi vendido, tornou-se o mordomo. A única coisa que o Potifar não deu para José foi a esposa. O resto da casa, ele mandava em tudo, nos campos, tudo, o José dava a última palavra. E aí a mulher cresceu o olho e fez uma proposta com ele e falou, deita comigo. É interessante que quando coloca isso daqui, parece que a gente tem um grande tempo. E agora? Obedeço o diabo ou a minha própria vontade? Minha carne tem vontade, né? E agora? Eu obedeço essa parte? Eu sirvo esse Deus. Parece que a gente tem um longo período para fazer essas decisões. De um versículo para o outro já acontece o pedido da mulher e a rejeição de José. Às vezes as nossas decisões, elas têm que ser rápidas. E para que eu tenha decisões sábias e obedeça o que o Espírito Santo de Deus me fale, eu tenho que conhecer a palavra. No período que eu estive no CCA ano passado, durante 7 meses, mais ou menos, nós estivemos falando sobre os 10 mandamentos. As crianças de lá, uma sabia os 10 mandamentos. Uma das crianças.
Para você ter noção, são 120 crianças que o CCA atende. Uma conhecia os 10 mandamentos. Ela conhecia de ouvir falar e ela sabia os 10 mandamentos. Mais ou menos umas 20 tinham ouvido falar alguma coisa, que não podia matar, não podia roubar. Alguma coisa. Os outros confundiam com as pragas. Ah, tia, eu sei que mandamento é, aquele mandamento das rãs. Elas não conheciam nada. Como então que elas iriam praticar alguma coisa, já que elas não conheciam? Para eu e você fazer as escolhas que agradam o coração do Pai, eu e você, a gente tem que conhecer a palavra. O José, ele foi tão pronto, no capítulo 39 do livro de Gênesis, eu gostaria que você abrisse. Vou ler a partir do versículo 6, diz assim: Potifar, tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era famoso de porte e de aparência. Formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, e meu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou, ele me passou as mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nem uma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha o que ele disse. Tem-me por mordomo o meu senhor. E ele nem sabe das coisas que tem nessa casa, porque tudo ele confiou a mim. Ele só vem aqui e come. A única coisa que ele não me deu foi você, porque você é a esposa dele. Como que eu poderia fazer isso? Eu estava lendo isso daqui, eu lembrei um pouquinho da história lá do... Talvez você fale assim, Lilian, não tem nada a ver, mas lá no Gênesis. Lá no Gênesis, Deus deu para Abraão e Eva o quê? Tudo. Mas ele disse: aqui você não mexe. Ó, Adão e Eva, ó, pode aproveitar tudo do jardim, das coisas que estão aqui, ó, mas não mexe aqui não. E aí a gente vê a história de José, ele falou assim: olha, ele me confiou tudo. Eu vou tomar conta da casa, dos campos, dos bens, tudo. Ele não me deu você. Você não me pertence. E o José, rapidinho, por amor ao seu Deus e respeito ao seu Senhor, ele decidiu não se deitar. Diariamente, eu e você somos convidados a tomar algumas decisões. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de uma proposta tão descarada dessa, né? Uma proposta tão escancarada assim. Você está me convidando para roubar? A sonegar impostos? Sei lá o que mais? Você? Talvez não seja tão à vista que você perceba. Mas uma coisa você tem que se lembrar. Eu amo meu Senhor. E a minha escolha é em obediência ao meu Deus. A minha escolha é servir ao meu Deus. Como que eu vou pecar contra o meu Deus? É isso que você está pedindo? Essa semana, como eu disse, foi uma semana quente. Uma criança adolescente falou assim para mim: tia, você não vai falar isso pro chefe, né? Eu falei assim: se eu não vou falar isso, eu vou falar o quê? O que você quer que eu fale? Não, tia, é só você falar que foi assim, assim. Eu falei assim: você estava me convidando para mentir? Ai, tia, lá vai você pensar em Deus, né? Eu falei: se eu não for pensar no meu Deus, em quem mais que eu vou pensar?
E aí veio um outro garoto e falou assim, lá vem a tia falar que não fala palavrão, que não mente. Eu falei assim, olha, eu me esforço. Porque a boca da gente fala que o coração está cheio. Se meu coração não tem isso, ele não vai falar. Quais palavras que eu tenho soltado para o outro? Quais as minhas escolhas de ser bênção? Pensando na vida de José, e lembrando lá de Adão e Eva, eles estiveram em situações, não vou dizer parecidas, porém as decisões eram muito parecidas. Em obedecer o meu Deus, aquele que me criou, que me amou, ou não obedecer. De fato, a gente sabe a história de Adão e Eva, que eles acabaram. Eles foram expulsos do jardim por causa daquela decisão. E o José firmemente obedeceu ao Senhor, correndo riscos, que foram sérios os riscos. Ele negou, ele se esforçou para sair daquela situação. Ela rasgou a roupa dele, gritou por socorro e ele foi preso. Injustamente, porque ela disse que ele tentou agarrar ela. E no estudo que eu estava lendo, disse que foi provado que as vestes que estavam rasgadas, foi provado que os rasgos mostravam que ele estava se defendendo e não atacando. Mas mesmo assim, o Potifar, lógico, resolveu prender o José. José foi preso então, ele serviu o Potifar por 1 ano. Ele estava com 17 quando foi parar lá. Por 1 ano ele serviu. Aos 18 anos ele foi preso. Ele foi liberto da cadeia aos 30 anos de idade. Você preso por 12 anos injustamente. E o interessante dessa história, no próprio capítulo 39, fala assim, que Deus era com José. Olha, no versículo 2, o Senhor era com José. O Senhor era com José no lugar, lá na casa, quando ele administrava. O Senhor era com José lá no campo. Por isso que o Potifar foi dando responsabilidade para ele. Nossa, Deus abençoe esse cara. O Deus age na vida desse cara. E aí toda a casa era abençoada. As pessoas que estavam perto de José eram abençoadas. Quando ele estava na cadeia, grandes coisas aconteceram lá. Ele se destacou e ele foi promovido como chefe do cárcere, né? Ele mandava nos presos, ele dava as ordens e tudo que ele fazia era bom perante o Senhor, porque o Senhor era com ele na cadeia. Quantas vezes na minha vida eu falei, mas Deus, o Senhor é comigo ou não? Olha o que me aconteceu, olha isso, olha isso. O José foi preso injustamente e Deus era com ele na cadeia. Mesmo ele tendo sido preso injusto, certamente eu e você, como muitas vezes eu já questionei, eu falava, Deus, mas isso não é justo. Quantas vezes no seu dia a dia você chora lá no seu trabalho? Mas isso não é justo, Deus. Aí você entra no banheiro, chora. Isso não é justo, mas Deus é contigo. Assim como Deus foi lá com José. Sendo preso, sendo humilhado, sendo vendido, sendo espizinhado, odiado. Deus foi com José em todo o tempo. José, ele foi usado por Deus lá na cadeia. E quando ele saiu, por causa do sonho que ele revelou, ele foi lembrado. E ele foi promovido governador de uma terra estranha. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus era com ele na alegria. Deus era com ele quando ele era odiado. Deus foi com ele quando ele foi preso. Os 12 anos, Deus foi com ele na cadeia.
Eu não sei, a Bíblia não relata esses detalhes, mas se você encontrasse com José, e aí José, como você tá? Você ainda pergunta, tô aqui preso, não posso ver a luz do dia, tô aqui comendo essa comida. Será que ele falaria isso? Ou ele ia se lembrar, olha, eu tô preso, mas Deus é comigo. Paulo, ele fazia isso. Ele era preso injustamente. E ele falava, Deus é comigo. Eu estou falando que diariamente a gente tem que se lembrar que vale a pena fazer a escolha que agrada o coração do Pai. E esse valer a pena não significa que você não vai sofrer, que você não vai chorar. Talvez se você for convidado a mentir lá no seu trabalho, se você for convidado, mas Deus, eu não menti, Deus, e o Senhor deixou me mandar embora. Você não mentiu, não fez mais que a sua obrigação. O cristão não deve mentir mesmo. E a nossa terra não é daqui. A nossa terra não é aqui. O Guilherme me chamou a atenção esses dias, não sei se eu já falei isso. Um dia lá, ele falou assim, mamãe, mas você sabe o quanto eu te amo, mamãe? Eu falei, não. E antes ele falava assim, desse tanto. Mas naquele dia ele falou, mãe, eu te amo do porão até o espaço sideral. Aí eu fiz, quê? Eu estava assim parada porque eu já estava esperando aquela resposta dele. Desse tanto. E às vezes a gente brinca até mais, eu te amo mais do que banana com morango, que ele gosta muito. A gente sempre trocava isso, mas aquele dia ele falou, mãe, do porão até o espaço sideral. Eu fiz, nossa, filho, isso é muito amor, você tem noção? Você sabe onde é o espaço sideral? Quem falou de espaço sideral para esse menino? Eu não falei. E aí, um dia eu fui mostrar para ele o espaço sideral na internet. Eu nunca tinha tido essa curiosidade, né? E, nossa, mãe, não dá pra gente ver daqui? Eu falei, não, filho, é só por aqui. A gente vai ver aqui pela internet mesmo. E aí, eu lembrei que quantas vezes eu falei do céu pro meu filho? Porque todas as ações de José levou ele pro céu. Todas as atitudes, era ele pensando lá na frente. Lógico que Deus tinha um plano, como a gente leu. Ele livrou o Egito da fome, da miséria e livrou todo o povo e a família dele. Deus tinha um plano. E Deus tem um plano para mim e para você. Ele quer que as nossas ações aqui na terra nos levem para o céu. Se eu falo o tempo todo para as crianças que estão à minha volta, para os adultos que, olha, eu amo Deus. Olha aqui, hein, menino? E dou na cara dele, com palavras. Eu falo dou na cara dele, não é só com a mão, não. Com as palavras, com os olhares de rejeição. Tem tantas formas da gente agredir o outro sem relar a mão. E as minhas atitudes têm que testificar as minhas palavras. E o contrário. Eu tenho que... Nossa, a Lilian tá vendo lá na frente. A Lilian ama esse Deus. Eu gostaria que você se lembrasse, né? Às vezes a gente lê a história e fala, mais uma historinha de José. Só que a história de José mudou toda a história do povo, toda a história da família dele. E dependeu dessa escolha, dele falar não para aquela mulher, dele falar não para o ódio que ele poderia retribuir para os irmãos, mas ele amou os irmãos. Ele perdoou os irmãos. As pessoas que estavam à volta certamente viram, porque o Potifar via. Depois as pessoas, os líderes, todos eles viam, nossa, este cara, esse homem, ele é usado por Deus. Esse é o desejo para a minha vida, que as pessoas lá fora olhem para mim. Lá de fora, porque aqui a gente vem, a gente põe uma roupinha de crente. E a gente vem para a igreja. Oi, amor. Oi. Beijinho. Só amor, né? Coração. Mas o que as pessoas lá de fora
elas falam ao meu respeito? O que as pessoas do meu trabalho, da minha vizinhança, as pessoas que eu passo no caminho, as do ônibus, o que eu tenho falado? Aí você fala, não tomo ônibus mesmo? O que as pessoas que estão à minha volta têm falado a meu respeito? É aí que vai valer. Se o irmão chegar aqui, irmã, você é uma bênção. Amém. Mas o que vai valer o que eu estou falando aqui é amanhã. Que é amanhã que eu estou fora da igreja, amanhã que eu estou na rua, amanhã que eu vejo pessoas, amanhã que eu vejo crianças descalças com os narizes escorrendo, é quando que eu vou dar um abraço. Quando que eu vou demonstrar amor para as pessoas que estão ali fora. Isso vai mostrar quais são as minhas escolhas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche os olhos e faça tenha uma conversa com Deus. Fala com Deus como tem sido a sua vida. Deus sabe muito bem. Tenta lembrar durante essa semana quais os seus atos que não mostraram Jesus. Quais as palavras que você disse que não mostraram Jesus. Os olhares que não mostraram Jesus. O Senhor era com José. A bênção de Deus era com José. Deus é com você, Deus é comigo. A mão de Deus é com você. Mas o fato da mão de Deus estar sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça não significa que nós não seremos odiados, perseguidos, abusados, traídos, rejeitados, como José. Mas a gente deve se lembrar de quanto somos amados por Deus e que Ele tem um plano incrível e que vale a pena obedecê-lo. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Senhor, como com certeza fazemos diariamente, Deus. Mas hoje, Pai, a gente quer pedir perdão para o Senhor, Deus, por todas as vezes que durante essa semana nós não olhamos para a cruz de Cristo. Nós não estendemos um olhar de amor, uma mão de amor, uma palavra dócil para o nosso próximo, Senhor. Nós não fizemos escolhas que agradem o Teu coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos viver aqui nessa terra uma vida que vale a pena, de olho para o céu. A gente quer desejar morar no céu, Pai. E a gente sabe que todas as nossas escolhas aqui, elas nos levarão para a eternidade, Pai. Nós desejamos, como a Tua palavra diz, ir para o céu. Desejamos ter uma vida de santidade, uma vida semelhante a de Jesus aqui, Pai, que tratou com tantos que eram desprezíveis, Pai. Ele tratou com amor. Nós nos colocamos diante do Teu altar, Pai, porque queremos, Deus, que as nossas atitudes e as nossas palavras testifiquem o Teu grande amor. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.